Bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo para essa aula de hoje, para que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. A gente vai estudar um pouquinho o livro de Jeremias, falando sobre a anatomia da graça. Livro de Jeremias. Vamos, pega o seu livro de Jeremias, a sua Bíblia, abra o seu livro de Jeremias. Aí no capítulo 1 a gente vai caminhar um pouquinho. E depois então vamos lendo. Só arrumar aqui. Depois vamos lendo alguns versículos, tá? Durante toda a parte, ou todo o livro de Jeremias. A ideia é falar sobre exatamente isso, a anatomia da graça e como que isso tem um aspecto dentro do livro, o qual nos leva a entender essa tensão que existe aqui em Jeremias entre perdão e entre a graça de Deus, tá? Então como que isso se aplica à nossa vida. Vamos orar mais uma vez e pedir a direção do Senhor. Deus, obrigado. Eu peço ao Senhor que dirija o nosso coração, que nos fale nessa manhã de uma forma do qual nós possamos compreender aquilo que o texto de Jeremias nos fala, mas com o nosso coração voltado não só ao conhecimento, mas também à mudança, ao aprendizado, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Dá-nos entendimento real sobre o texto, e esse atendimento sendo aplicado aos nossos corações, de forma com que nós nos rendamos ao Senhor, ao seu senhorio, e que o perdão que nós temos em Cristo possa então ter uma efetividade nas nossas vidas, no modo em que nós nos relacionamos, amamos e servimos também, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa aula de hoje é a anatomia da graça, o paradoxo do perdão no livro de Jeremias. E é claro, não dá para a gente poder ler cada versículo de Jeremias, porque são quantos capítulos? São quantos capítulos de Jeremias? 52, parabéns, ganharam um ponto, mas ficaram de recuperação, porque demoraram. Ok, e além disso, eu quero também quebrar alguns paradigmas aqui sobre o livro de Jeremias, porque normalmente nós conhecemos o Jeremias, o profeta, como profeta o quê? Profeta o quê? Chorão, né? Principalmente por causa do livro de Lamentações. Então nós temos Jeremias escrevendo o próprio livro que leva o seu nome, Jeremias, e depois nós temos então Lamentações, que ele escreve e descreve a destruição de Jerusalém. Ele está lá, então em vários momentos a gente é conhecido como profeta que chora, né? O que é chorão e tudo mais. Só que olha só que interessante, tá? Quando a gente olha para o texto do Antigo Testamento, existe um paradoxo, né, do profeta das lágrimas, que na verdade existe mais textos que falam em Jeremias sobre perdão do que em qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Então quando a gente vai ler os textos e comparar toda a estrutura que se volta para a parte exegética do livro de Jeremias, apesar de ser um livro que a gente sempre lembra, um profeta chorão, mas Jeremias também deveria ser conhecido como o profeta que mais fala sobre juízo, que tem muito juízo ali, mas também o que mais fala sobre o quê? Sobre perdão. Então quando nós pensamos em Jeremias, a imagem é de juízo e destruição. Então a história narra, entre aspas, a imperdoabilidade, né? A gente vai ver que o livro de Jeremias, ele é dividido em 3 cenas principais, que é a possibilidade do perdão, a impossibilidade do perdão e o trabalho da graça divina em perdoar na impossibilidade. Depois a gente vai mostrar isso, como é que funciona dentro do livro de Jeremias. Mas Jeremias, comparado com outros livros proféticos, ele é o livro que mais fala sobre o quê? Sobre perdão. Interessante isso. Nós conhecemos como profeta chorão, como profeta que está lamentando, mas pouco se escuta sobre um profeta que fala muito sobre perdão. Então o tema do perdão, ele ocorre com mais frequência no livro de Jeremias do que em qualquer outro livro profético, né? E aí então essa é a tensão que as cenas vão demonstrando no livro de Jeremias. Qual que é a tensão existente? A tensão entre juízo e o quê? E perdão. Então, você gosta de drama?
Você assiste dorama? Dorama é drama, né? E nós fomos criados para o drama, sabia disso, não é? Nós somos criados para o espetáculo. Isso é um conceito teológico, inclusive. Tony Rakes, ele fala sobre, já falei isso aqui, fomos criados para um grande espetáculo. E qual que é o espetáculo maior? É a cruz de Cristo, e o qual um dia nós viveremos eternamente para Ele. Quer dizer, nós somos chamados, por isso que a mídia, né, as informações e tudo aquilo que nós temos de informação midiática mexe exatamente com um conceito intenso dentro de nós, que nós fomos criados para as cenas, fomos criados para o drama, fomos criados para as apresentações, né? Tanto que o texto bíblico diz que os céus proclamam a glória de Deus. Nós olhamos para a cena criacional e pensamos assim: há um Deus que está cuidando de nós. E o livro de Jeremias, quando você vai lê-lo, eu quero trazer uma perspectiva de leitura para você exatamente nessa, em que você vai ler o livro de Jeremias com uma ideia de tensão, de drama, de 3 cenas principais. Não é igual ao dorama que tem 16. Eu sei, não porque eu assisto, mas porque eu estava com um casal de coreanos em casa essa semana, que era o dorama ao vivo, né? E aí então nós falamos, né, sobre várias questões, e principalmente essa ideia então de que nós somos criados para essas cenas. Então quando você lê o livro de Jeremias, você lê nessa perspectiva. Tem uma cena acontecendo, tem um drama acontecendo. Qual que é o drama? O drama do juízo divino em aplicar justamente o juízo no seu povo rebelde. Inclusive Jeremias diz que Deus foi abandonado pelo povo que buscou cisternas rotas, lembram disso? E abandonaram a fonte da vida. Então qual que é a primeira cena? A primeira cena, a gente vai ver daqui a pouco, só a ideia de: é possível perdoar esse povo? Existe uma possibilidade no perdão? Então Deus fala assim: ó, vai nas ruas, na cidade, e acha um justo. Se você achar, eu perdoo. Deus fala para o profeta. Mas aí, obviamente, não há nenhum. Na segunda cena, nós temos Deus falando assim: para de orar, Jeremias, não vou perdoar mais o povo. Acabou o perdão, acabou o tempo para esse povo. E na terceira cena de Jeremias, nós temos Deus buscando o pecado em Jeremias 50, capítulo 50, versículo 20, e não achando mais. Mas aí a pergunta é: como é que tudo isso ocorre dentro do livro? Como é que isso se desenvolve nessas cenas que são dramáticas entre perdão e entre juízo, né? Então quando a gente vai dissecar esse mistério, para resolver esse paradoxo dentro do livro de Jeremias, que é a nossa jornada, nós teremos aqui basicamente 2 partes, indo do macro para o micro para o macro. Primeiro, uma análise anatômica. Nós vamos dissecar o vocabulário. Jeremias é muito rico no vocabulário hebraico para falar sobre redenção e para falar sobre perdão. Ele usa uma palavra principal, que a gente vai ver qual é daqui a pouco, e diante desta palavra principal ele vai colocando outras palavras para falar sobre a intensidade do perdão divino, e ao mesmo tempo tanto a intensidade quanto a profundidade. Quando Deus nos perdoa, o que isso significa? Por exemplo, quando você diz assim: eu fui perdoado por Deus, o que isso significa? Será que significa somente o fato de Deus ter tirado de você a penalidade ou o peso ou a justiça com relação ao pecado e transportado você para o reino da luz dele? Mas o que isso significa no dia a dia? Ser perdoado por Deus. O perdão de Deus funciona só quando eu peco, e aí então eu preciso pedir perdão a Deus para ter o perdão dele? Como é essa dinâmica na nossa vida? E Jeremias responde isso. A perspectiva do chamado divino de uma restauração holística, completa. E a segunda questão aqui é uma jornada então dramática. O que é essa jornada dramática? É essa tensão que eu disse para vocês entre o juízo divino, né? Ou seja, vamos acompanhar a história do perdão em 3 atos, da falência humana até a soberania divina, né? Agora, antes de chegar lá, abra o seu texto aí em Jeremias. E eu quero só dar um voo aqui de águia, né, um panorâmico, para a gente poder entender algumas coisas, tá? Então, como eu falei, quando nós pensamos no livro de Jeremias, a gente tende a pensar no livro como um profeta chorão, mas ele fala muito, mais do que qualquer outro livro profético, sobre perdão, tá? E o livro, né, narra os últimos dias, basicamente ali, no reino de Judá, mas basicamente, ou mais ou menos no final do século 7 e 6 a.C.,
né, ali dentro, como descrito em 2 Reis, capítulo 24, versículo 4, na época então do rei Josias fazendo as suas reformas, e existem algumas questões que são colocadas históricas ali, e a ideia de Jeremias, principal resposta, né, desse conflito, do tema do perdão em Jeremias, ele reside no fato de que Jeremias não é só um registro de desastres. Ele não está só registrando coisas que são desastrosas para o povo, mas é uma luta interpretativa e muito notável no texto entre o povo de Deus continuar sendo o povo de Deus. Como é que isso é possível dentro da dureza do coração do povo? Então, basicamente, o livro de Jeremias está dividido da seguinte forma: os capítulos 1 a 6, nós temos o chamado e nós temos a acusação e o chamado. Então as nações mais antigas, né, possivelmente ali as sessões, né, mais antigas antes da reforma, ou no tempo da reforma do rei Josias, 622 a.C. No capítulo 7 e capítulo 20 de Jeremias, nós temos as confissões, tá? Onde a crise pecaminosa do povo se aprofunda demais. Então existe um chamado para essa confissão, né? Dos versos 30 até o 33, o capítulo, nós temos o centro teológico da esperança do texto, aonde então é narrado para nós o fato de que é escrito, né, numa perspectiva do exílio, mas também a paciência na aliança antiga, ou seja, Deus é paciente com o seu povo, ainda que o seu povo esteja pecando. E dos versos 46 até o final, nós temos o oráculo contra as nações. Então é onde o perdão de Israel ele é selado pela derrota da Babilônia, e existe a restauração dos remanescentes, tá? E a palavra utilizada no texto para falar a respeito dessa perspectiva é essa palavra hebraica, que é a joia da coroa, que é a salar, que é a raiz, é o sol ao redor dos outros termos, onde outros termos orbitam. Então veja bem, existe somente um sujeito para este verbo perdoar no texto hebraico. O único sujeito é quem? É o próprio Deus. Então o homem não pratica esse verbo, o homem não é ação, ele não faz nenhuma ação nesse verbo, porque ele não tem condições morais para fazer isso. Então Jeremias usa uma palavra específica para falar sobre perdão e sobre perdoar, e a ideia é que a raiz nunca é usada para descrever o perdão entre pessoas ou entre homens. Salar é, portanto, preeminente um termo teológico que descreve a remoção divina do pecado como um impedimento para o relacionamento. Quem diz isso é um autor chamado Eric Pius, tá? Então a grande questão aqui é o perdão, este é o perdão que nenhum humano pode conceder. Ou seja, existe um clamor, lembra? Um juízo, existe um drama no texto. Quem pode perdoar? O ser humano pode perdoar a si mesmo, ele pode fazer algo justo para perdoar. Então todas as outras palavras que se referem a perdão, a restauração, a limpeza e qualquer outro termo no hebraico está orbitando em torno de uma premissa maior no hebraico, que essa é a joia da coroa, que é o quê? Salah, que significa Deus perdoando. O próprio Deus tendo a condição e tendo a disposição de perdoar o seu povo, e isso é muito intenso e muito forte no livro de Jeremias, tá? Então essa perspectiva no texto bíblico, existem várias palavras, como eu disse, para perdão, e ele é rico exegeticamente nisso, para mostrar então a ênfase divina em cada parte. Olha comigo, por favor, Jeremias capítulo 5, versículo 1. O texto diz assim: dai voltas a Jerusalém, às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique o quê? A justiça, ou busque a verdade, e eu, Deus está dizendo, lhe perdoarei. Então a ideia aqui é que essa obra divina de perdão é exatamente essa palavra que orbita em torno de outros temas. Então, quando nós pensamos no livro de Jeremias, abre comigo em Jeremias, versículo 7, do capítulo 5 ainda. Diz assim: como vendo isto te perdoarias? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram o quê? Em bandos, tá?
Então, esta palavra, ela é riquíssima exegeticamente aqui no texto. Tanto que o próprio autor, o Eric Pius, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: a raiz nunca é usada para descrever o perdão entre homens. Mais uma vez, portanto, é predominantemente um termo teológico que descreve a remoção divina do pecado como um impedimento para o relacionamento. Então, a partir dessa realidade, dessa verdade entre a justiça divina e o perdão, Jeremias está escrevendo, e há uma tensão dramática entre Deus querendo perdoar o povo, mas não há um justo sequer que possa se auto-redimir. Depois Deus diz assim: ok, minha paciência acabou, não, nem ore mais por esse povo. E então, lá no final, Deus faz o trabalho e Deus perdoa. Agora, olha só que interessante. Deus vai mostrar aqui no livro, Jeremias também, a intensidade e a profundidade do perdão divino. Então veja bem, a primeira palavra para perdoar em Jeremias é essa que nós estudamos, que falamos aqui, que é o quê? Salah, que significa perdoar a ofensa contra o Criador, significa uma reconciliação. E essa reconciliação e de relacionamento é o centro da perspectiva pactual. Deus fez um pacto com o seu povo, e esse pacto envolve relacionamento. Deus quis se relacionar com o seu povo, e então fez pacto com ele para que ele pudesse existir esse relacionamento. Mas qual é o problema? O povo quebrou o pacto. Eles não cumpriram, eles não foram fiéis a Deus, e Jeremias reconhece isso no texto. Então, a primeira perspectiva do perdão divino é que ele perdoa para uma reconciliação vertical, pactual, relacional. Então, a primeira perspectiva do perdão divino é essa: Deus nos perdoa para atrair-nos para si mesmo, para nos levar em direção a Ele, para que haja então um relacionamento. A segunda palavra utilizada significa mahar, que significa apagar, exterminar o registro da dívida. O arquivo está o quê? Vazio. Olha só, Jeremias capítulo 50, versículo 20. Abre lá comigo o texto. Jeremias 50, 20. Uma outra palavra é exatamente essa, que significa o seguinte: olha só. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á o quê? Iniquidades de Israel, e já não o quê? Haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Então, uma segunda palavra em hebraico utilizada para perdão em Jeremias é a ideia então que traz a perspectiva de que Deus, quando Ele nos perdoa, Ele apaga, Ele extermina o registro de dívida. O arquivo está o quê? Vazio, não há acusação contra nós. Lá no Novo Testamento, Paulo nos lembra disso. Aonde? No texto bíblico do Novo Testamento, dizendo que todo escrito de dívida contra nós foi cravado onde? Na cruz do Calvário. Então Deus está dizendo que quando Ele restaura o relacionamento dele conosco, Ele apaga a dívida, Ele extermina. Não há acusação moral, não há acusação judicial diante de nós com relação ao nosso relacionamento com Deus. Uma terceira palavra aqui é Rafa, que significa o quê? Curar a doença do pecado, que é o que no texto? A terapia da alma. Olha só em Jeremias 3, 22, volta lá para o texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, a gente vai passear pelo texto, para a gente poder entender. Voltai, ó filhos rebeldes, eu, o quê? Curarei as vossas rebeliões. Por quê? Deus está dizendo que eles abandonaram a fonte da vida. Deus está dizendo que eles se prostituíram com outros ídolos, com outros deuses. E Deus está dizendo assim: o meu perdão é a restauração desse relacionamento. O meu perdão é apagar essa dívida. E o meu perdão é a cura da alma. Eu vou curar vocês. Eu vou trazer cura para vocês. Então o pecado aqui, ele deixa uma doença, ele é tratado em Jeremias, né? Primeiro que Jeremias é o primeiro profeta que claramente conecta a perdão e cura de forma tão explícita no seu texto. E a ideia do texto, em todo o livro de Jeremias, é que o pecado é uma doença que deforma a alma, é uma patologia da alma. Então, quanto mais o povo vai se enredando nos seus pecados, não tratando a sua alma vai ficando enferma. E isso não é incomum no texto. Quando nós vamos para Deuteronômio,
antes do povo entrar à terra prometida, Deuteronômio é um livro onde então Moisés escreve, pregando de novo, relembrando, é uma questão pedagógica para relembrar a nova geração de quem eles eram e quais eram as questões pactuais entre Deus e o seu povo. E lá no texto diz que se o povo não obedecesse ao Senhor, eles teriam enfermidades físicas, mas eles também teriam enfermidades da alma. E o texto fala que existem 3: a loucura, a cegueira e a confusão. A agitação da alma, a perda da ideia ou da possibilidade de avaliar o mundo criado de forma existencial, de uma forma perfeita, ou pelo menos de uma forma madura, e a agitação de alma. Quer dizer, o resultado do pecado é a patologia da alma. E todo o livro de Jeremias mostra isso, em um Deus que perdoa e oferece o perdão não só para deslocamento de condenação, mas de restauração intensa. Tanto entre uma perspectiva judicial, eu estou tirando a dívida de vocês, mas eu não vou fazer só isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou curar vocês. Eu vou pastorear vocês. Eu vou ser o pastor da alma de vocês. Bom, o texto que nós usamos veemente aqui, né, inclusive será tema da nossa EBD do ano que vem, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, olha a profundidade do perdão divino. Deus perdoa para curar. Agora também faz uma coisa interessante, tá? Deus perdoa lozocar, que é não lembrar a acusação futura. Tem a ver com algo futuro aqui. Aqui tem a ver com algo do passado. E isso é interessante uma perspectiva bíblica, né? Quando nós somos perdoados por Deus, né, independente do momento da nossa história, seja na infância, ou seja na adolescência, ou na vida adulta, todos nós temos um passado aqui, não temos? Bom ou ruim. Mas ruim de todo mundo estava longe de Deus. Não é porque você não foi bom menino não, e boa menina não. Todo mundo foi ruim. Sem Cristo todo mundo é ruim. E é interessante que essa perspectiva do perdão, a ideia de que eu vou cancelar esse escrito de dívida, toca potencialmente e fundamentalmente na nossa vida, no modo em que nós lidamos com ela ao olhar para o passado. Porque talvez você olhe para o passado e diga assim: tem uma coisa que me fere muito no meu passado, tem algo que mancha talvez coisas da minha vida. Bem, o perdão divino tem a intensidade de Deus rasgar, de Deus exterminar o registro de dívida. Quer dizer, quando ele vai ver o arquivo está o quê? Vazio. Porque não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que existe uma perspectiva do perdão futura, que é exatamente essa: não lembrar, ou seja, não trazer à tona, não acusar, é a garantia de não ser retaliado. É diferente, a gente faz diferente. Por exemplo, se alguém peca contra você e você lembra do pecado de outras pessoas, o que você faz? Você não vai me perdoar, mas eu te perdoei, lembra o que você fez? É ou não é? Você não faz isso, né? Você é bem crente. Quando a gente vai nos arquivos, a gente tem um arquivo aqui, ó, né? Deixa eu pesquisar. Passou o arquivo. O Tiago fez isso. Eu não faço isso, é claro. Até porque eu não tenho nem memória para isso. Mas a gente é assim, não é? Então a gente lembra, e a gente está pronto às vezes para dizer: mas lá em 1899, a gente é bom para fazer isso. Por quê? Porque a gente quer retaliar muitas vezes. Deus não faz isso, né? E a última palavra utilizada na parte exegética de Jeremias é exatamente essa tahar, que significa purificar, a mancha, a vergonha, a restauração da dignidade, né? Isso é interessante e profundo no texto, tá? Olha os versículos, por favor, capítulo 18, versículo 23 de Jeremias, 18, 23. Diz assim, capítulo 18, versículo 23: mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apague o pecado de diante da tua face, mas sejam derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Quer dizer, eles estão manchados, e o profeta na sua angústia pede o oposto: não apague o seu pecado. Mas o próprio Deus diz: não, eu vou apagar o pecado, eu vou limpar essa mancha, né? Então o pecado, ele deixa um registro, uma mancha, né, indelével na história.
E Deus então apaga, trazendo restauração e trazendo dignidade. Então perceba que a oferta do perdão divino em Jeremias é intensa, é profunda, é holística, é perdoadora no sentido de deslocamento, é perdoadora no sentido de restauração, é perdoadora no sentido de lidar com o passado, é perdoadora no sentido de lidar com o futuro, e perdoadora no sentido de lidar com o presente. Agora para pensar um pouquinho. Para pensar um segundo é pouco, 1 minuto. Quem somos nós? Com todas as questões envolvendo o nosso coração e a nossa vida. Nós sabemos muito bem nossas manchas internas, não sabemos? E olha a oferta do perdão divino. Deus está dizendo, eu perdoo nessa intensidade. Eu perdoo nessa profundidade. Por isso que eu disse, o que quer dizer quando eu digo eu sou perdoado por Deus, sou um pecador perdoado por Deus? Mais uma vez, não é só um deslocamento, né, de condenado para salvo. É um trabalho intenso na nossa alma e no nosso coração, em que Deus perdoa, em que Deus atua no seu perdão, até então que nós sejamos purificados, e aí então Ele possa aplicar isso em nós. Agora, esse perdão que é oferecido em Jeremias, ele passa por 3 etapas, por 3 cenas. Lembra das cenas que eu falei para vocês? Então Deus quer perdoar o povo, Deus quer conceder o perdão ao seu povo, mas existem 3 cenas, e essas cenas são dramáticas. Se você lê com atenção, você chora. Por isso que Jeremias é conhecido como alguém que chora, e não como alguém que tem uma grande extensão do ensinamento sobre perdão. A primeira cena é o ato da possibilidade do perdão divino, tá? O que significa isso? Deus está oferecendo o perdão dele. Olha só, Jeremias 5:1 de novo, tá? Jeremias capítulo 5, versículo 1. A porta aqui, ela está entreaberta. O que está acontecendo? Deus fala assim, dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque o quê? A verdade. E eu lhe perdoarei a ela, embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram o quê? Juram falso. Então a primeira cena é, a porta está entreaberta, Deus diz, vai. E lembra que tem uma correlação com o texto de Gênesis, lembra disso? Quando Deus destruiu uma outra cidade por causa da impiedade deles. E lá, na conversa com Abraão, Deus chega a que número de possíveis justos na cidade? 10, lembra disso? Começa com um valor alto e Abraão vai negociando com Deus, negociando, até chegar ao quê? 10. Se tiver 10 eu não destruo. Lembra disso? Só que o que acontece? Aqui, a oferta do perdão divino é tão intensa que ele fala assim, ande em Jerusalém, se tiver só um, eu perdoo essa cidade. Então essa é a cena dramática, é a procura de quem é justo. Essa é a cena dramática. Você vai lendo o texto e vai percebendo o seguinte, cadê o justo para a gente ser perdoado? Vamos achar alguém que tenha uma moralidade, para que Deus possa dizer assim, tá, então eu vou agora perdoar vocês por causa desta pessoa, deste mediador. A segunda cena é o ato da impossibilidade do perdão, que Deus fala assim, não ore mais pelo seu povo, não tem ninguém, acabou a esperança. E a terceira cena é a garantia do perdão, onde Deus então rompe, destrói a porta, quebra e oferece, por meio da sua graça soberana, o perdão ao homem. Bom, vamos pensar um pouquinho na porta entreaberta, tá? A porta entreaberta, lá no capítulo 36, versículo 3. Abre lá comigo. Jeremias 36, 3. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o quê? O pecado. Então aqui, na construção exegética, veja bem, parece-me, na construção exegética, que Deus está desesperadamente procurando uma razão para perdoar o seu povo, porque Ele é um Deus, tanto que em Jeremias ele fala que Ele não tem prazer na destruição dos homens. Deus fala isso em Jeremias.
Então Deus está desesperadamente. Então, em contraste, né, com o justo de Sodoma e Gomorra, ele baixa o padrão para apenas um homem justo. Jeremias 5:1. Então a oferta é sincera, expressa pelo talvez, ulai de Deus, que é uma palavra hebraica. Então a condição do perdão está disponível, mas condicionado a shuv, a um retorno, a um arrependimento. Então, mais uma vez, Deus quer perdoar o seu povo. Deus quer continuar no pacto que Ele fez com o seu povo. E Ele diz então, procure alguém, veja se alguém é justo, veja se alguém consegue atingir 10, não, 20, não, um só. Se tiver um homem justo, eu perdoo vocês. E aí então se começa. Agora a grande tragédia do texto é uma coisa interessante. A palavra hebraica para homem aqui não é homem gênero masculino, mas não é Adão em hebraico, mas significa a ideia de moral. Em Jeremias 5, não é apenas a cidade, não é apenas que a cidade está cheia de pecadores, mas a ideia é que a cidade está vazia de mediadores. Não há quem busque a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque o texto de Jeremias diz: eles abandonaram a fonte da vida e foram fazer o quê? Cavar cisternas. Então a ideia aqui é que Deus revela a vontade dele sobre o perdão. Como eu disse, a palavra talvez não denota ignorância divina, mas uma oferta sincera. Se tiver alguém, eu perdoo vocês. Procure essa pessoa. E obviamente no texto não acha ninguém. E a aplicação aqui interessante para a gente olhar para o texto é o perigo de viver o evangelho do desempenho, onde nossa aceitação parece depender da nossa performance. Veja bem, uma coisa interessante. Nós falamos muito sobre graça. Somos conhecidos teologicamente na perspectiva reformada do povo da graça pactual. Mas no nosso dia a dia, por muitas razões e muitas questões, nós tentamos talvez ainda o evangelho de performance, diante de um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Ou seja, ainda existem dentro do nosso coração as pequenas legalidades em que nós tentamos desenvolver um relacionamento com Deus, e esse relacionamento ele traz uma perspectiva errada de quem Deus é e nos coloca num condicionamento religioso que, sabe qual é a coisa mais prejudicial na nossa vida? É que nós não mudamos. É que nós permanecemos num ciclo, e vou quase redundante, mas ciclo constante de não transformação de vida. E qual que é o problema? A aplicabilidade da palavra? O poder? Não, olha a oferta do perdão. Eu curo vocês, eu limpo vocês, eu transformo vocês. A grande intensidade dessa perspectiva é o fato de que talvez o modo como eu enxergo o meu relacionamento com Deus, isso causa uma estranheza nesse processo, no modo em que eu sou transformado pelo Senhor. Então, o evangelho da performance, isso é bom em certo aspecto para a natureza caída do homem. O que eu faço, né? É interessante, quando as pessoas chegam no aconselhamento, elas sempre chegam para mim com a seguinte perspectiva: me dá os 3 passos que eu vou lá e faço. Bom, se fosse 3 passos eu vou lá e faço, era muito fácil. Não precisava nem conversar comigo, é só dar os 3 passos. Vamos colocar ali um papelzinho escrito: primeiro passo, faça isso. Primeiro passo, me leve para tomar um café. Não, porque precisa ter relacionamento no aconselhamento. Segundo passo, abra sua Bíblia. Terceiro passo, vai e faça o que a Bíblia está dizendo. É fácil assim, não é? Mas veja bem, isso é fácil, mas não é a realidade das nossas lutas pessoais, porque muitos de nós vivemos dores intensas no nosso coração, no modo em que nós vivemos nesse mundo caído. Entende? Então a grande questão é, o evangelho ele aponta não para a nossa performance, mas para a performance de um Deus, que a gente vai ver daqui a pouco, rompe essa impossibilidade do perdão. Então a primeira cena é a busca do justo. E cadê esse justo? Não está. E como que isso impacta nossos relacionamentos, inclusive dentro de casa, né? Quando a gente olha uns para os outros, nós queremos buscar justos de injustiças. Você não tem direito de fazer isso comigo, não é assim? Então o nosso coração está em todo o tempo buscando alguém que seja justo e que aplique essa justiça nos nossos relacionamentos. Ou então nós andamos segundo a nossa justiça, a nossa perspectiva de justiça, e todos ao nosso redor nós queremos então
trazer para a realidade de você tem que agir como eu, porque eu sou o padrão dessa justiça. E Deus está dizendo assim para o povo: busque um justo, traga um só para mim aqui na minha frente, ache ele e eu perdoo vocês. A oferta é verdadeira, é real. Deus não está brincando com o povo de esconde-esconde. As palavras hebraicas estão intensas aqui, é um drama. Vamos lá, eu quero perdoar vocês, traga alguém. Ele baixa o nível, não da moralidade, mas do número de pessoas. Lá eram 10, agora é 1, traz um só. Mas o que acontece? A porta então aqui, o drama de Jeremias é: a porta está entreaberta, mas não há ninguém que possa romper essa porta e entrar. Não há um justo. Aí uma segunda cena no livro é a cena dramática, mas para baixo. O drama normalmente que a gente assiste é para cima, né? Qual que é o drama para cima? A pessoa está lá, de repente ela fica doente no filme, apanha, de repente ela vai, luta e ela ganha a luta da vida dela, não é assim? É o ato redentor da humanidade. O drama de Jeremias é para baixo. O povo estava ruim e fica pior. Estava ruim e fica pior. Então o que nós temos aqui? O pecado se tornou uma segunda pele deles. E aí Deus vai dizer umas coisas interessantes. Abre comigo lá no 13, 23. Olha só. Capítulo 13, versículo 23. Diz assim: por acaso o etíope, pode por acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o quê? Mal. Então qual que é a perspectiva exegética aqui? O termo hebraico para acostumado é imud, que significa treinados, instruídos. Quer dizer, vocês estão vivendo tanto no pecado que a disposição do coração de vocês está treinado agora para fazer o mal. E aqui então, tá, o pecado tornou-se uma natureza, não apenas o quê? Um ato, que é a profundidade dessa ação. Deus está dizendo assim: um leopardo pode mudar a sua pele? Não. Um etíope pode mudar a cor da sua pele? Não. Assim são vocês com o estado natural de vocês. Vocês não podem mudar mais, acabou. Agora existe a impossibilidade de todas as coisas. E aí tem um drama exegético ali. Por quê? Porque existe Deus vai interditar o profeta. Jeremias está fazendo o quê? Como alguém que está clamando, lembra disso? Clamando. E aí Deus proíbe Jeremias de interceder. Fala assim: não faça isso, não interceda mais pelo povo. Isso é forte dentro da aliança do povo pactual. Então olha só: não chores ou não ores por este povo. Nem mesmo Moisés e Samuel poderiam reverter a sentença. Então no capítulo 15, versículo 1 de Jeremias, olha no seu texto, Deus fala assim que nem os dois, que são dados como exemplo no texto, que poderiam ser mediadores de intercessão ali com relação à antiga aliança, ele fala o seguinte: nem mesmo Moisés e Samuel, a lei e a máxima da profecia, nem os dois. Se eles entrarem aqui, vai mudar a situação desse povo. Nada muda a situação desse povo. E o que nós temos aqui? A realidade da escravidão do pecado e o fim da autoajuda. É preciso chegar à desesperança de Jeremias 13, 23. Para clamar por o quê? O que o texto diz? Para clamar por quem? Por um Salvador. Deus cita dois dos maiores mediadores da história, baseado em Êxodo 32 e 1 Samuel 7. E há um ponto teológico aqui. Há um ponto de que não existe retorno no endurecimento. Não porque a graça de Deus acabou, mas porque a receptividade humana, a recepção daquilo do homem foi endurecido pelo próprio Deus. E aqui acontece o segundo drama do livro de Jeremias. Deus estava disposto a perdoar. Me traga um justo. Não tem ninguém. Aí Deus fala assim: ok, agora chegou no limite. Jeremias, não ore mais por esse povo. Esse povo não vou ouvir a sua oração. Isso é o drama. É o drama teológico dentro do texto, entre justiça e perdão, juízo e transformação. Então ali traz a realidade de um povo que não pode ser mudado por autoajuda, por qualquer coisa que seja. Isso traz um ensinamento prático para nós. Mudança de coração, vocês estão cansados de ouvir isso, Jeremias nos leu mais uma vez. Mudança de coração não é por meio de autoajuda, meus irmãos. Se há patologia na alma, o único remédio para essa patologia da alma é a palavra de Deus e a atuação do perdão divino. Não existe outro remédio. Nós buscamos outros remédios como redentores da nossa própria história, e Deus está dizendo assim: não adianta.
Por quê? Porque quanto mais buscamos respostas fora da palavra, mais doentes, patologicamente de alma nós ficamos. Porque afinal de contas, nada é suficiente para uma alma doente. Entende? Não é suficiente. E Jeremias está dizendo o seguinte, e Deus está dizendo o seguinte: não dá mais, não tem como reverter isso mais. Ele está falando de posicionamento, mas está falando também de perdão. Não tem como mudar a situação do povo. Então, a autoajuda aqui não tem nenhum efeito. O que faremos? Queimaremos incenso? Levaremos coisas para Deus? A perspectiva do retorno que Deus dá a possibilidade nos primeiros capítulos, no estágio 1 ou na cena 1, já não é mais possível aqui. Agora o povo entra no estado de não há o que fazer. Desespero. Já teve desespero? Já ficou desesperado? O desespero, ele traz a ideia de que não existe nenhuma resposta mais, não é assim? Você fez tudo que você podia fazer e não tem mais resposta. Esse é o desespero. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus é bom para tirar a gente do desespero. É muito bom. Desespero de alma é algo intenso para nós. E nós ficamos assim. Não só na perspectiva do perdão, de posição, éramos condenados e agora somos justos e salvos em Cristo. Mas no dia a dia também isso acontece conosco, né? Ficamos desesperados. Desespero é quase que uma resposta comum, entre aspas, a um mundo desesperador. É a cena. Sua vida é um dorama. Só que não daquele jeito. É assim. Nós estamos vivendo dramaticamente num mundo caído, onde coisas boas e coisas ruins acontecem. E muitas vezes nós fazemos como o povo que Jeremias descreve fez. Vocês foram beber água aonde? Ali naquela cisterna quebrada. Ou que eu mesmo fiz, eu cavei essa cisterna. Olha só como eu sou bom. Deus está dizendo assim: são rotas, elas não vão conseguir segurar por muito tempo que você precisa. E essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não contem para ninguém. Tá bom? A maioria das pessoas que chegam para fazer aconselhamento bíblico, elas passaram por vários processos tentando autoajuda. Algumas até deram uma melhoradinha. Mas lá no final, falta a fonte da vida. E a fonte da vida, nenhuma teoria pode dar, a não ser o próprio doador da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que acontece. E aí então, olha só, isso é muito bonito. Imagina a cena, imagina você está assistindo a cena de Jeremias. Perdão? Acabou, possibilidade agora, nem ore por esse povo. E aí então, vem uma parte que é o ápice do livro também, que é a esperança, a porta soberana, a garantia incondicional do perdão. Então Deus não está buscando mais um justo. Olha só, existe aqui a inversão divina, tá? Já que o homem não pode cumprir a condição do ato 1, já que ele é passivo do juízo do ato 2, Deus intervém com uma nova natureza graciosa. A gramática da graça, Jeremias 31, 34. Abre lá comigo, por favor. Jeremias 31, 34. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos o que? Me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois o quê? Perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais. Uau! Não é bonito isso? A terceira e última cena do livro. A ideia aqui é que o perdão não é mais o resultado da obediência, mas o perdão o perdão é a causa dela. Deu para entender? O perdão não é mais resultado da obediência, mas é a causa dela. Então aqui Deus, ele chuta a porta da impossibilidade do perdão e ele traz a resposta da sua soberania graça, ou da sua graça soberana. Deus dá um chute na porta, gramaticalmente, dizendo a perspectiva de que quer dizer, não é a possibilidade que Deus vai fazer ou não, mas ele fará isso pelo seu povo. Então a nossa segurança não reside na nossa capacidade de nos mantermos limpos, mas no juramento de Deus. É monergismo, não sinergismo.
É o modo em que Deus vem até nós graciosamente. O texto é claro, existe uma inversão aqui. E olha só que interessante, lá no estágio 1, o perdão era seguido por arrependimento. Lembra disso? Procure alguém, se você achar alguém justo que se arrependa, eu faço o quê? Eu perdoo vocês. No estágio 3, o perdão criou ou traz a perspectiva do arrependimento e a obediência, escrito na lei da onde? Do coração agora. Quando ele fala assim, ninguém vai precisar ensinar vocês já vão saber. Quer dizer, é a intensidade. Então, aqui existe o que nós chamamos no livro de o grande quiasmo. Qual que é o quiasmo da graça? A inversão da busca. Lá em Jeremias 5:1, o que Deus está buscando? Justiça, não é isso? Ele está buscando justiça. Então veja bem, quando ele perdoa o povo aqui, eu vou perdoar vocês, eu vou romper com a porta da impossibilidade e vou dar o perdão. Lembra das palavras para perdão? Intensamente, de modo muito intenso, holisticamente, cura, regeneração, limpeza, para o passado, para o presente, para o futuro. A oferta do perdão divino é muito intensa. Deus rompe, quebra essa porta. E aí nós temos o quiasmo da graça no livro de Jeremias. Qual que é o quiasmo da graça? Cenário A, Deus está buscando a justiça. E acha essa justiça? Não acha. E aí então qual que é o resultado? Condenação. Só que nós temos o cenário B, Jeremias 20, 50, 20. Aí o cenário começa buscando o justo, termina buscando o pecado. Deus aqui está buscando o pecado. O que se acha do pecado? Nada. Lembra disso? Lembra do texto que a gente leu? Está lembrado? Lê de novo para você lembrar, que você não está lembrado não. Vai lá, Jeremias 50, 20. Olha só. O perdão de Deus em ação em favor do seu povo, versículo 20, olha só. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á iniquidade de Israel e não o quê? Não vai haver. Os pecados de Judá, mas não, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Que lindo isso. Agora Deus está procurando a iniquidade do seu povo. Ele não está achando. Mas não é porque o povo se auto-justificou, é porque Deus agiu graciosamente em favor do seu povo. Para onde foi o pecado? Certamente que se procurar um pecado em você, vai achar, não vai? Eu estou sendo até generoso. Em você e em mim. Então para onde foi o pecado? Para onde foi o pecado? Olha só que legal. O drama de Jeremias não termina em Jeremias. A história dramática de Jeremias não termina em Jeremias. A pergunta é: há perdão, há absolvição? Para onde foi o pecado então? Então a terceira cena, o final da história de Jeremias, ou dessa cena que passa pela história, a teologia de Jeremias está além do seu próprio livro. A doutrina, a teologia bíblica de Jeremias está além do seu livro. Aponta para onde? Para a cruz de Cristo. A cena, o grande espetáculo dessa terceira cena, não termina numa absolvição genérica, como se Deus tivesse simplesmente tirado tudo, esquecido e não levado nada em consideração. Não é graça barata, como diz esse termo cunhado em alemão. Não é a graça barata. Então o que acontece? A teologia de Jeremias aponta para além de si mesma. O paradoxo do juízo e do perdão. A pergunta é: para onde foi o pecado? E a única resposta possível na Bíblia é: o pecado foi para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O rompimento da barreira da impossibilidade não foi dado por uma graça barata. O perdão em Jeremias não é graça barata, é uma graça que custou a vida do próprio Deus, prefigurando o sacrifício de quem? De Cristo Jesus. E olha só que interessante, o homem justo, Jeremias, lá no texto de capítulo 5, versículo 1, ele está procurando, e a palavra lá não é Adão, que é em hebraico, mas é Ish, que significa alguém com moralidade. Então veja bem, lá na cena 1 nós temos a resposta. Cadê o homem justo? Um só, me dê um só. Temos agora.
Cadê o nosso homem justo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é justo. Então olha só, Jesus é o homem que Deus procurava em Jerusalém. Sua obediência ativa satisfez a exigência divina que ninguém mais pôde cumprir. Então em Cristo Jesus nós temos a possibilidade dessa esperança. Deus silencia Jeremias, não interceda pelo povo. O intercessor silenciado, Jeremias 17:6. Na cruz, Jesus recebeu o silêncio que Jeremias ouviu. Deus meu, por quê? Me desamparaste. Para que nós tivéssemos acesso eterno ao Pai, Ele reverteu o banimento. Eu vou abandonar o meu povo. Meu povo vai ser castigado. Deus não quebrou a aliança, mas Ele fez isso no Filho dele. Deus meu, por que me desamparaste? Não foi só uma frase poética, foi uma intensidade da emoção do nosso Cristo, de ter sido abandonado pelo Pai na cruz, por causa dos nossos pecados. O povo que deveria ser abandonado, foi trazido para perto, porque o Filho foi abandonado. E por fim, nós temos a nova aliança em sangue, Jeremias 31:31. Ao instituir a ceia, Jesus declarou: este cálice é a nova aliança, na aliança no meu sangue. Abre comigo em Jeremias 31:31, por favor. O texto diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, ao instituir a ceia, Jesus declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tem uma palavra a mais aqui. O perdão incondicional no ato 3 foi comprado pelo sacrifício real de Cristo Jesus. Então perceba que a cena dramática que Jeremias põe para a gente tem respostas. A resposta da cena 1 é: me dê um justo. O próprio Deus dá o Filho dele. Segunda cena, é impossível, eu vou abandonar esse povo, é impossível, não tem como vocês mais. Então Deus envia o Filho dele para ser abandonado no lugar do povo. E ele então institui essa nova aliança, continuidade obviamente pactual, em que em Cristo nós temos o perdão. É por isso que Deus está procurando a iniquidade e não está mais o quê? Encontrando a iniquidade. Não porque simplesmente Ele apagou o nosso histórico no sentido de dívida, mas não teve justiça, entende? Porque é a tensão entre justiça e perdão. Mas Ele cumpre a sua justiça, e Ele cumpre na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Então, a minha pergunta para você nesta manhã é: em qual estágio você vive a sua vida? Não vivemos, ou não deveríamos viver no estágio 1, o evangelho do si. Se eu for bom, Deus me ama. Isso leva ao orgulho e ao desespero. Ninguém passou no teste de Jeremias, e você não vai passar, sinto muito lhe dizer. Mesmo como crente, sou bom, não é. Você é bom porque Deus é bom em você. O outro aspecto é: merecíamos o estágio 2. Nossa natureza é como a do leopardo. Por nós mesmos não há esperança. Isso deve gerar um sentimento em nós. Qual é o sentimento? Gratidão. Entende o peso e a profundidade de dizer: eu sou perdoado por Deus? Deu para entender? Por isso que o perdão é tão rico. Jeremias é tão exegético nessa perspectiva, porque é muito profundo. Isso deve gerar louvor, deve gerar gratidão, deve gerar amor ao nosso Deus, porque Ele mudou algo imutável no sentido não divino, mas de natureza. Ele me transformou. Ele não só me recalchutou, Ele me transformou. E o estágio 3 é exatamente este. Pela obra de Cristo, Deus, por amor do seu próprio nome, decidiu apagar nossas transgressões e nos transportar para a garantia da nova aliança. Nós vivemos nesse estágio aqui, esperando e vivendo a graça do nosso Deus, porque Cristo morreu na cruz por nós. Meus irmãos, a nossa dívida foi aniquilada. Se o próprio Deus, ao procurar o seu pecado na nova aliança, declara que não vai achar nenhum, quem é você, ou até mesmo o diabo, para desenterrar o que Ele aniquilou? Seria audácia, né? Uma das audácias mais insanas da natureza humana é quando o homem diz assim: eu preciso me perdoar. Não existe nenhum termo exegético em Jeremias para auto-perdão.
Lembra de Salá? O único que pode perdoar na intensidade que nós precisamos é o próprio Deus. Então você não perdoa a si mesmo, você perdoa o seu próximo e é perdoado pelo seu próximo. Relacionamentos horizontais. Mas o dia que você olhar para si e dizer assim, eu preciso perdoar a mim mesmo para lidar com o meu passado, eu preciso perdoar a mim mesmo para lidar com o meu presente. Não existe auto-perdão na Bíblia, existe perdão divino e perdão de uns para com os outros. O texto hebraico e exegético fala sobre isso intensamente. E viver com segurança de que Deus, para o seu povo, em Cristo, não nos joga na sarjeta quando nós falhamos. Ele não faz isso. Ao contrário, Ele é um pai amoroso que busca e que pastoreia o coração dos seus filhos. Deus não nos joga fora quando nós falhamos. Tá bom? Coloque isso no seu coração. Pare de tentar pagar prestações de uma dívida que já foi aniquilada na cruz. Pare. E por fim, e agora é fim mesmo, Jeremias nos lembra uma coisa interessante. Eles conhecerão o Senhor porque foram perdoados primeiro. A lógica da nova aliança, Jeremias 31, 34. João diz isso, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero encerrar só mostrando esse slide aqui para você poder sair daqui entendendo isso profundamente. Olha só o nível do perdão divino na sua vida. Você precisa de restauração no seu relacionamento com Deus? O Senhor faz. Está vendo ali? Você precisa lidar com o seu passado? O Senhor tem respostas para isso na sua palavra. Ele aniquila, Ele extermina o juízo de dívida contra você. É tanto uma questão do passado quanto uma questão judicial. Você precisa de cura na alma? O Senhor tem para você cura na alma. Ele tem o melhor remédio para a sua alma, o Senhor tem. Você tem medo do futuro, né? Daquela coisa, do que vai acontecer lá na frente? O Senhor tem esperança para você. Ele já está lá, e Ele já preparou todas as coisas. E Ele traz a ideia de que não vai existir acusação futura. Tem aquela ideia escatológica, as pessoas botam medo na gente, né? Jesus está voltando, quando Ele chegar, para onde você vai? Bom, eu vou para o céu, não sei para onde você vai. Porque no meio do povo de Deus não existe medo ao encontrar Cristo. Existe regozijo de saber que Ele não nos desprezará. E por fim, você precisa de purificação, você precisa de santificação progressiva. O perdão divino também oferece isso. Olha a riqueza desse perdão para a nossa vida. Que Deus nos dê a graça de nos apropriarmos pela fé daquilo que Ele já fez na nossa vida. E na terceira cena, a cena maior, fica para nós exatamente a cena que Deus quer que nós vejamos. Somos amados e perdoados e restaurados no Filho dEle, no nosso Senhor Jesus. Cadê o justo? Cristo. Cadê aquele que foi abandonado pelo seu povo? Para o seu povo não ser abandonado? Cristo. E onde está a minha esperança de um perdão completo? Cristo. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta do perdão divino. Amém?